Então vamos começar, eu já me apresentei, o meu nome é Fernando. Se vocês quiserem falar comigo, vocês podem me mandar um e-mail, que está ali a minha informação de contato. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a minha pessoa, eu botei o contato do meu site. E se vocês quiserem me stalkear no GitHub, onde eu passo a maior parte do meu tempo procrastinando, programando coisas em vez de preparar a aula para vocês, deem uma olhada lá no GitHub, que é github.com/dovsky. Então, o objetivo dessa aula de hoje é a gente tirar do caminho as informações básicas sobre desenvolvimento web. Então, a gente entender por cima como funciona a internet, a gente entender um pouquinho como funciona o modelo cliente-servidor, que é o modelo básico que a gente vai utilizar para toda a comunicação web, saber o que é um domínio, DNS e um IP. A gente vai ver um pouquinho sobre protocolos, que é a forma de comunicação entre um cliente e um servidor, nesse nosso caso aqui. E depois eu vou apresentar para vocês algumas das ferramentas que a gente vai usar nessa disciplina. Então tudo que eu vou colocar aqui é opcional, vocês podem usar outras, mas talvez seja interessante vocês usarem as mesmas ferramentas que eu vou usar, porque eu acho que é mais fácil para a gente poder ver na aula, né? E eu queria dar, antes da gente começar, um aviso para vocês que tecnologias elas mudam pra caramba. Então amanhã as tecnologias que já surgiram hoje podem ficar obsoletas, mas o conhecimento, que é o que a gente presta no curso de Ciência da Computação, é uma coisa que é difícil de se perder. Então, explicando desenvolvimento web para vocês, talvez vocês esperem que eu ensine as coisas mais legais, os frameworks mais atuais. Nós vamos ver sobre Vue, nós vamos ver sobre React, nós vamos ver, sei lá, sobre, vamos usar Node, vamos usar alguma coisa, ou vamos usar o framework XYZ. O que eu quero passar para vocês é algum conhecimento que seja mais perene do que só uma ferramenta que vocês aprendam hoje e amanhã tenham que aprender uma nova. Tá? E para ilustrar isso, eu gostaria de mostrar uma figurinha aqui que mostra bem esse aspecto. Se vocês prestarem atenção nessa foto aqui, tem várias tecnologias super legais que todo mundo adora. Por exemplo, aqui tem Vue, que é um framework para criar interfaces web, mega famoso. Tem o Laravel, que é um framework em PHP, tem o MongoDB, que é um banco de dados não relacional, tem o Node.js, que todo mundo ama também, tem a linguagem Rust, que é uma linguagem que a Mozilla criou para tentar substituir o C, tem Git e GitHub, que é uma aplicação feita em Ruby, tem Go, que é uma linguagem feita pelo Google, tem Flutter, que é o que todo mundo tem usado para desenvolver para celular ultimamente, tem tecnologias iOS como Swift, coisa parecida, que é o que a Apple usa para desenvolver. Tem a AWS, que são todos os serviços de nuvem que o pessoal usa. Tem Angular, que também é um outro framework de interface super famoso. Docker, para poder criar containers e fazer deploy de aplicações de forma mais fácil. E enfim, um monte de coisa. Tem Java, tem Python, tem Kotlin, que é outra linguagem derivada do Java para fazer aplicações web. Você deve estar pensando, ok, isso aqui é um monte de tecnologia legal, seria super interessante se a gente aprendesse todas elas. Se os meus professores na faculdade, quando eu me formei em Ciência da Computação na UFSM, e eu me formei em 2007, de 2003 até 2007, se os meus professores tivessem se concentrado em me ensinar essas ferramentas ou as ferramentas que existiam na época, talvez hoje essas coisas não existiam mais. Eu posso mostrar para vocês o que dessa tela aqui existia quando eu me formei. Quantos desses elementos vocês acham que existiam em 2007, quando eu me formei? De todas essas tecnologias que eu mostrei para vocês, isso aqui era o que existia. Python e Java. Todas as outras tecnologias, o GitHub, Ruby, Kotlin, Flutter, Rust, Vue, Laravel, todos esses nunca existiam, as pessoas não tinham nem ideia que eles iam ser criados. Então, se meus professores tivessem focado na época em me ensinar sobre alguma ferramenta em específico, muito provavelmente todo esse conhecimento que eu tive na época se perderia porque teriam ferramentas novas, que é exatamente o que vai acontecer com vocês agora. Nessa disciplina a gente vai aprender sobre desenvolvimento web como conhecimento geral, um conhecimento que permita que vocês entendam as tecnologias e usem ela no futuro assim que elas mudarem. Então, se vocês aprenderem alguma coisa hoje, a minha ideia é que no mês que vem esse conhecimento continue com vocês, daqui 1 ou 2 ou 3 anos, que vocês consigam usar esse conhecimento para poder aplicar isso no dia a dia para fazer alguma coisa no futuro, né? Então a gente muito provavelmente não vai ver nada muito em específico sobre frameworks web. Eu até posso fazer alguma aula sobre algum framework de, sei lá, talvez CSS, alguma coisa para desenvolvimento web, para facilitar a vida de vocês, mas a ideia não é aprender uma ferramenta específica, tá? É aprender o todo e os conceitos que envolvem cada um deles. Vamos começar então com o básico, que é o que é a internet, que é a rede mundial de computadores, que é a forma mais fácil de a gente entender como funciona. Então a internet, ela é na real mesmo,
um monte de computadores e todos eles conectados uns com os outros através de um cabinho de rede. Então a internet é uma rede gigantesca de computadores. E geralmente entre esses computadores o que trafega são dados e esses dados são relacionados com aquilo que a gente quer fazer, né? Se eu estiver acessando o Insta, por exemplo, os dados que estão trafegando ali são as imagens, os textos, aquelas coisas que as pessoas estão fazendo. Se eu estou no TikTok, vai ser vídeo, se eu estou no YouTube também vai ser vídeo. Se eu estiver acessando o Wikipedia, vai ser texto e assim por diante. Esse funcionamento aqui, ó, ele funciona de um jeito praticamente mágico, que é o seguinte: vamos imaginar que a gente precisa conectar realmente todos os computadores do planeta. Então existe, na real, um cabo que sai do Brasil e vai até a África, um cabo que sai do Brasil e vai até a América Central e vai até a América do Norte, um cabo que vai da América do Norte até a Europa. São cabos intercontinentais de fibra ótica que passam zilhões de dados por segundo. E se um dia alguém descer lá no fundo do oceano e cortar esses cabos, literalmente eles cortam a conexão da internet entre partes do planeta. Então a internet ela é uma coisa meio mágica, que é um monte de computador e de alguma forma todos eles se conectam, se falam, e a gente consegue trafegar dados para lá e para cá. É de muito interesse que esses cabos eles sejam, vamos dizer assim, neutros em termos de neutralidade territorial, porque quer dizer que se um cabo que passa perto do Brasil for do Brasil, um dia o Brasil decidir que ninguém mais vai usar esse cabo e a gente cortar essa parte da internet, quer dizer que todo mundo que usa aquela rota para passar por aqui para chegar em um outro lugar não vai mais poder usar, né? Então, por exemplo, se a Europa decidisse, não, a gente não vai querer mais ter nenhum acesso à internet, que seria uma coisa muito burra, né? Mas pode acontecer. Quer dizer que todo mundo vai ter que ter cabos ao redor da Europa para poder chegar até o outro lado do planeta. Então a internet ela é de certa forma muito frágil e também de certa forma muito resiliente, porque tem muitas e muitas formas de se conectar, então se uma desses cabos aqui não funciona eu posso usar algum outro, ou se não existe algum contato eu posso dar uma volta ao redor dele para poder chegar até lá. Como é que funciona então para mim poder pegar dados de algum lugar para o outro? Então vamos imaginar que a gente está no nosso computador aqui e eu estou usando um software, um navegador web. Então o navegador web é um software feito exclusivamente para a gente poder navegar nesse conteúdo na internet. Então a gente usa o termo navegar justamente por causa disso, porque existe tanto conteúdo passando por uma rede que eu preciso de alguma forma de pegar esse conteúdo e olhar para mim. Então vamos imaginar que eu quero acessar uma página, por exemplo, google.com. Então quando eu digito google.com no meu navegador, o que eu preciso fazer é descobrir qual dos computadores que estão conectados naqueles 1000 cabos que eu mostrei antes tem o conteúdo do site google.com. Então vocês podem imaginar que para fazer isso é um negócio bem complexo, né? Primeiro, a pergunta básica: como é que eu sei qual desses computadores tem o conteúdo para google.com? Então, existe na internet várias formas dos computadores se comunicarem. Vocês vão estudar isso na disciplina de redes que tem na grade de vocês. Então eu não vou me aprofundar muito, mas eu vou explicar o básico de como funciona isso aqui. Quando eu digito google.com, o meu computador ele pega esse textinho aqui, ó, que é o google.com, e ele manda para um outro serviço, que geralmente está dentro da minha rede, no meu provedor de internet, que ele pega esse texto aqui, google.com, e ele descobre o endereço físico, vamos dizer assim, daquela máquina, daquele PC que tem aquele conteúdo google.com. E esse endereço físico vai estar em algum lugar. Vamos supor que esteja lá nos Estados Unidos. Não precisa nem supor, né? Porque ele vai estar nos Estados Unidos mesmo. Então vamos imaginar que esse computadorzinho que está aqui, ó, que é o que tem o conteúdo para google.com. Para mim poder chegar lá, o meu computador precisa saber como é que faz para chegar naquele computador lá. Uma das formas de se fazer isso é usando um protocolo que a gente chama de IP, que a tradução é Internet Protocol. Então é um protocolo de comunicação entre máquinas na internet. Esse protocolo ele funciona para que a gente coloque um dado, pode imaginar, por exemplo, um envelopinho, e eu coloco uma informação dentro desse envelope e coloco um númerozinho. Esse númerozinho geralmente é separado por pontos e eles tem quatro blocos de número aqui, que vai de 0 até 255. Então um IP geralmente é um número de 0 a 255, ponto, um número de 0 a 255 e de novo e de novo. Então vamos imaginar que quando eu digitar google.com no meu navegador e apertar Enter, de alguma forma meu computador pede para alguém, provavelmente meu provedor de internet, qual que é o endereço de google.com? E o provedor vai dizer, ó, o google.com tem o IP 10.20.8.3. E daí, analogamente o que acontece é, o meu computador pega um envelopinho e coloca dentro dele uma mensagem dizendo, eu quero que você me passe o conteúdo de google.com, faz favor. Coloca essa informação dentro do envelope, fecha esse envelope e escreve no destinatário 10.20.8.3.
E daí ele vai ali na janela do prédio e atira o envelope na rua. Puf! E o envelope cairá na rua. Aí alguém que está na calçada pega esse envelope e olha, 10.20.8.3. Eu não faço ideia de onde é que fica isso, mas eu acho que se eu atirar esse envelope lá perto da prefeitura, alguém vai saber. E a pessoa atira o envelope mais perto da prefeitura. E esse envelope vai caindo aqui na rua de Chapecó até chegar lá em um lugar, por exemplo, a prefeitura, que alguém vai pegar esse envelope e pensar, opa, 10.20.3, eu sei que qualquer coisa .10 é fora do Brasil, então eu vou levar isso aqui para a aduana do Paraguai. E a pessoa pega o envelope, entrega na aduana do Paraguai e assim atira lá na rua e assim as pessoas vão atirando o envelope até que eventualmente aquele meu envelope chegue lá no computador que tem o google.com. É um negócio muito mágico, muito mirabolante, mas é assim que funciona. Na verdade não é só o IP, né? Tem vários protocolos juntos, TCP, IP, enfim, MAC, mas enfim, o funcionamento é esse. Eu pego um envelopinho, coloco meu pedido e largo, e a rede vai roteando aquele meu pacote, que a gente chama de rotear, quer dizer que um pacote sai aqui do meu computador, ele não vai na rua, né? Ele vai para o meu provedor de internet, meu provedor de internet manda para o próximo provedor, que manda para o próximo, que eventualmente meu pacote vai bater lá no computador que tem google.com. Quando ele chegar lá, ele abre o envelopinho e vê a informação. Ok, eu quero a informação de google.com. Ele pega toda a informação de google.com, que é a página do Google, coloca dentro daquele envelopinho e vê quem é o remetente. Então o remetente também é um computador que tem um IP na internet, que é o meu IP, que é a forma que o meu computador está visível na internet. Então para mim poder fazer parte da internet e brincar nesse parquinho todo, eu tenho que ter um IP e o lugar que eu quero chegar tem que ter um IP também. Então o Google faz o mesmo processo. Coloca o conteúdo naquele envelopinho e manda para o provedor do Google, que vai roteando o pacote até que ele volte para o IP que é o meu computador. E o meu computador pega aquele envelopinho e mostra na tela. Então esse aqui é o funcionamento básico da internet. O nome que a gente coloca aqui, para acessar um computador, a gente chama de domínio. Então geralmente para mim acessar um site eu uso um domínio. Um domínio é uma palavrinha ponto alguma outra coisa. Vocês já são bem fera em usar domínios, porque geralmente as pessoas não acessam os sites pelo IP. É muito chato lembrar numerozinhos, então as pessoas acessam os sites por google.com, facebook.com, youtube.com, uffs.edu.br. Então todos esses são domínios que quando eu digito no meu navegador, alguém me diz isso, e o nome desse alguém é um DNS, vocês vão ver isso também em redes, e me dá o IP para aquilo, e eu consigo gerar um pacotinho que vai viajar pela internet toda, pelo mundo inteiro, pegar aqueles dados e depois viajar toda a internet de volta. Agora que a gente já sabe mais ou menos como é que funciona a internet num todo, vamos focar em ver como é que o conteúdo trafega de um lado para o outro. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui na esquerda o meu computador rodando o navegador web, e eu tenho aqui na direita outro computador que está respondendo por google.com. Então literalmente são dois computadores, um deles rodando um software que vai fazer solicitações de conteúdo, que é o navegador web, e aqui do lado do Google a gente tem um outro software que a gente chama de servidor web. Esse software, que é um programa, ele simplesmente se comporta recebendo aqueles envelopinhos que eu falei de conteúdo, vendo o que as pessoas querem, pegando aquele conteúdo, colocando no envelopinho e mandando de volta. Existem vários softwares de servidores web, por exemplo, o Apache é um deles, o Nginx é outro, o ESS é outro, o Express, que é uma biblioteca para o Node, também funciona como servidor web. Então existem vários softwares que as pessoas fizeram para resolver isso aqui. Uns são mais rápidos, outros mais lentos, enfim. Mas tem um software rodando em algum computador, em algum lugar, que eu vou conseguir chegar. Para mim poder chegar até esse conteúdo, geralmente eu organizo meu pedido com três partes principais. A parte inicial, que é a primeira que eu mostrei para vocês, a gente chama de domínio. Então é através do domínio, que é o que está aqui no meio da requisição, que nesse caso é google.com, é através do domínio que eu vou conseguir descobrir qual que é o IP da máquina que tem aquele conteúdo que eu quero. Se nós estiver trabalhando em nuvem, por exemplo, mesmo assim vai ser o IP de alguma máquina que vai responder em algum data center, alguma coisa, aquele conteúdo. Então o domínio é a parte essencial. Tudo funciona ao redor do domínio. É a partir disso aqui que eu vou buscar o conteúdo. Beleza. A segunda parte da minha requisição, que é eu quero um dado, é como eu quero me comunicar com esse servidor web. Então a gente chama isso de protocolo, e a gente coloca a definição do protocolo aqui antes do domínio. Então vocês já devem ter acessado no computador de vocês um site, por exemplo, e digitaram lá http://. Então geralmente os protocolos eles são com o nome do protocolo e daí //. Então você está dizendo, eu quero usar esse protocolo. O protocolo aqui é como se fosse a linguagem que a gente vai conversar, que o navegador vai conversar com o servidor web.
Se eu desse essa aula para vocês, por exemplo, em alemão, e vocês não falassem alemão, e eu também não falo alemão, então provavelmente a gente não teria uma forma de se comunicar entre nós, né? Então a ideia é que justamente tanto esse servidor web que está aqui, quanto esse navegador web que está aqui, eles falem a mesma língua e consigam entender como é que está organizado aqueles pacotinhos de dados para que um peça e o outro responda e dê os dados. E a terceira parte da minha requisição é o que eu quero pegar, e a gente chama isso aqui de recurso. Então, se eu digitar google.com no meu navegador, o navegador automaticamente para mim assume que o protocolo que eu quero falar é HTTP ou HTTPS, que a gente já vai ver, e ele coloca aqui uma barra para dizer que, ok, a partir desse domínio eu quero pegar alguma coisa lá. E esse recurso aqui, ó, é o que eu vou buscar lá no meu servidor web. Então, todas as requisições que o meu navegador fizer, ou todas as requisições que qualquer aplicativo ou qualquer coisa conectada na internet fizer, ela vai ter essa estrutura. Ela vai ter um domínio, ela vai ter um protocolo, que é como eu vou me comunicar com aquele servidor web para obter esses dados, e lá no servidor web, qual é o recurso que eu quero, que vai estar informado aqui, ó. Qual é o nome do negocinho que eu quero pegar lá no servidor web. Um jeito bem simples de se conectar na internet é usando um protocolo chamado HTTPS, que o S aqui é de Secure, quer dizer que é protegido. Então é a mesma coisa que o protocolo HTTP, só que as informações que trafegam pela rede do meu navegador até o servidor web e do servidor web de volta para o meu navegador, elas são criptografadas, elas são protegidas. Então quer dizer que alguém que esteja aqui no meio do caminho, ouvindo maliciosamente aquele tráfego de dados, ele não vai saber que informação está passando ali. Ele sabe que tem informação, sabe de quem é o destino e quem é a origem, mas não sabe o que tem ali. Isso é muito útil, por exemplo, para proteger informações. Sei lá, vou conectar na minha conta do Google, eu não quero que minha senha fique espalhada pela rede e alguém veja. Ou estou lendo meus e-mails, eu não quero que ninguém no meio do caminho intercepte meus pacotes e leia minhas mensagens. Ou estou acessando minha conta no banco e não quero que ninguém veja aqueles dados para poder ir lá mexer na minha conta. Existem vários protocolos na internet. O que a gente vai focar nessa disciplina é o protocolo HTTP e HTTPS, que é o protocolo mais comum de comunicação entre duas coisas web. Um outro protocolo bem comum de usar é o protocolo File, que é o protocolo utilizado pelo navegador para acessar um arquivo no próprio computador. Então, se vocês pegarem um arquivo no computador de vocês, que seja uma página de internet, por exemplo, sei lá, um arquivo HTML, que a gente vai ver como criar no futuro, e vocês derem duplo clique nele e ele abrir com o navegador, por exemplo, o Chrome, se vocês olharem ali em cima, vai estar escrito esse endereço aqui, ó, file, // ou seja, o navegador de vocês está usando o protocolo file, ou seja, um acesso local a um arquivo local, e aqui ele vai botar um endereço do arquivo. Eu botei aqui um endereço fictício, tipo c:/temp/oi.html. Então quer dizer que o meu navegador está acessando aquele arquivo. Se eu pegar esse endereço aqui, ó, que a gente chama de URL, se vocês pegarem isso daí e digitarem no navegador de vocês, deixa eu colocar aqui para a gente ver o que acontece. Se eu botar esse arquivo aqui, ó, ele vai dizer, olha, não consigo acessar, porque não tem esse arquivo chamado C, não tem a pastinha temp, não tem o arquivo oi. E muito provavelmente se vocês botarem no computador de vocês, também não vai ter, a não ser que exista no computador de vocês um diretório chamado C, e lá dentro tem uma pasta temp, e lá dentro tem um arquivo chamado oi.txt. Então isso é um erro bem comum que as pessoas fazem quando elas começam a trabalhar com web, que é, ok, como é que eu faço para colocar minha página? A pessoa cria a página e passa o link do computador dela para alguém. Aquele alguém nunca vai conseguir acessar, porque esse protocolo file ele foi feito justamente para que o navegador acesse as coisas do próprio computador, e não uma pessoa de fora consiga acessar. Então a primeira coisa que a gente vai precisar para poder fazer o nosso site é conseguir colocar o recurso que a gente quer, por exemplo, essa minha pagininha, em alguma forma, em alguma coisa online, para que uma outra pessoa consiga acessar através daquele protocolo HTTP ou HTTPS, por exemplo. E outro elemento que também é muito usado, não no dia a dia, mas também é usado, é a porta. Então vocês podem dizer que vocês querem se conectar no google.com, usando o protocolo HTTP, e se vocês botarem 2 pontos aqui e um númerozinho, esse númerozinho quer dizer a porta. A porta é uma metáfora para realmente simular como se fosse um ponto de entrada de conexão de dados, entrada e saída de dados naquele servidor web. Então esse computador que está aqui, ó, ele tem um conjunto finito de entrada e saída para dados. Então a gente pode classificar essas entradas e saídas de dados como sendo portas, e cada porta tem um número. Então vamos imaginar que esse computador tenha 65 mil portas, que geralmente é um limite de portas, ou sei lá, tem 120 mil portas. Então quer dizer que este computador aqui, ele consegue ter
simultaneamente 120, ou 160 ou 64 mil conexões simultâneas. Quer dizer que 64 mil pessoas podem se conectar nessa máquina ao mesmo tempo e enviar e receber dados. Então quer dizer que se o Google quisesse que tivesse mais que 64 mil pessoas acessando o site deles, ou eu preciso de mais portas nesse computador, mais portas virtuais, né, que são as formas de conexão, ou eu preciso de mais computadores que atendam por google.com, para que quando chega uma requisição eu passe lá para uma porta livre, pegue os dados e mande de volta. Quando a gente trabalhar com desenvolvimento web no computador de vocês, geralmente os servidores web locais que a gente vai criar, eles usam uma porta bem estranha, tipo 8080, 9090, 9070, independente. Não existe nenhuma regra aqui nessas portas. Algumas das portas elas são já pré-definidas. Por exemplo, para mim usar o protocolo HTTP, a porta padrão é a porta 80. Então eu não preciso informar que é a porta 80 se eu informar que o protocolo é HTTP. Se o protocolo for HTTPS aqui, eu quero uma conexão segura, a porta é a 443. Então, geralmente, quando o protocolo já diz que porta tem que usar, eu não preciso informar ela aqui. Mas se um dia vocês configurarem um servidor web para ouvir na porta 666, por exemplo, alguém perguntou ali, e se fosse 81? Sim, ele conectaria, contanto que exista uma máquina em algum lugar que eu consiga chegar através do IP e que lá tenha um servidor web e que esse servidor web esteja ouvindo, a gente diz, ele esteja esperando dados na porta 81. Então, se existir, por exemplo, google.com, e lá naquela máquina do google.com tem um servidor web que está ouvindo na porta 8080, quando eu botar esse endereço no meu navegador, o meu pacote vai viajar a internet inteira, vai chegar lá e vai ter alguém ouvindo na porta 8080 pela minha requisição. Então, geralmente as pessoas mantêm as portas padrão, tipo 80, como a porta 80, né? Porque imagine que pesadelo seria eu ter que acessar o YouTube e eu tenho que saber que porta é. Ah, o YouTube é a porta 912. O TikTok é a porta 414. É uma chatice, né? Então as pessoas deixam a porta 80, que é o padrão. Bom, dado que a gente tem agora, a gente sabe como é que funciona a conexão entre o meu navegador web e o servidor web, a gente vai dar uma exploradinha sobre como é que é as solicitações de conteúdo entre esses dois. Então, como é que eu faço para solicitar um conteúdo em específico de uma página? Então, a gente já viu que para mim poder fazer uma conexão e ter dados, vai acontecer toda aquela dança que eu falei antes. Eu vou digitar alguma coisa no meu computador, por exemplo, google.com, e essa informação vai chegar lá do outro lado. Então é importante que a gente tenha aqui definido que do meu computador, existe um programa, um software, que é um navegador, ou chamado de browser também, que é o que vai ser responsável por buscar os conteúdos para mim ou fazer as requisições. E lá do outro lado, no meu servidor web, vai ter um software, que eu vou chamar de servidor web, que vai pegar essas minhas requisições, vai buscar os dados e vai retornar para mim. Isso tudo vai trafegar na internet usando um protocolo HTTP. Então, a forma de comunicação entre esses dois lados. A gente já viu que quando eu digito google.com, eu pego o IP e descubro como chegar lá. O que nos importa agora é, ok, depois que eu descobri aonde eu quero chegar, então é google.com. Google.com é o domínio. Então, esse domínio vai me indicar, a partir do meu navegador, aonde que eu vou me conectar na internet para poder chegar lá. Beleza, chegando lá, eu vou ter que pedir alguma coisa. Então, o que eu tiver depois do domínio aqui, ó, a gente coloca uma barra, contrabarra na verdade, e a gente coloca aqui um caminho. Ó. Esse caminho a gente chama de recurso. E esse recurso, ele pode ter qualquer nome e qualquer estrutura que eu queira. Vocês podem imaginar isso aqui como sendo uma estrutura de arquivos e pastas. Ó. Então, vamos imaginar, na pasta virtual do Google, no domínio do Google, lá dentro eu quero o arquivo oi.html. Então, quando o meu navegador tentar acessar isso aqui, ele vai pedir por esse domínio, vai botar a barra e vai dizer, ó, olha domínio, servidor web que é responsável por google.com. Aí dentro, eu quero que tu procure para mim um arquivo chamado oi.html. Então, esse pedido vai viajar pela internet, vai chegar até o servidor web que está lá no Google, ouvindo na porta 80, vai receber aquela requisição e vai ver, ok, alguém que tem um IP XYZ, que eu vou devolver os meus dados, quer o arquivo oi.html. Geralmente os servidores web, eles estão respondendo por um domínio, então nesse caso esse servidor web está respondendo pelo domínio google.com e ele está mapeado por uma pasta dentro de algum computador lá. Pode ser uma pasta de verdade dentro do computador ou pode ser uma pasta dentro de um data center, alguma coisa assim. E ele vai procurar dentro dessa pastinha, vamos chamar assim, se existe o arquivo oi.html. Se ele encontrar o arquivo oi.html, que é realmente o que a pessoa quer, que ela pediu, ela quer o google.com e o arquivo oi.html,
O servidor web vai pegar aquele arquivo oi.html, vai colocar de volta no pacotinho de informação e vai mandar de volta para a rede. E assim, essa informação desse arquivo aqui viaja pela internet e chega até o meu navegador. Então o meu navegador pega aquele arquivo e agora tem ele. E o que ele faz com aquele arquivo? Ele vai interpretar ele para desenhar as coisas na tela. Então geralmente as páginas elas são feitas de códigos. A gente vai aprender sobre esses códigos. A gente chama de linguagem de marcação de texto, que é HTML. É uma forma da gente escrever uma série de comandos que o navegador depois vai interpretar para desenhar figurinhas, texto, cores na tela. Pode ser, além de um arquivo HTML, sei lá, pode ser um vídeo, pode ser um MP3, pode ser qualquer coisa, pode ser um arquivo, alguma coisa. Então, independente do que tenha, o fluxo vai ser sempre esse. A partir do domínio, eu vou botar uma contrabarra e vou botar aqui o caminho que eu quero lá dentro do servidor para aquele arquivo. E o servidor aí vai pegar aquele arquivo, vai ver se ele existe, se existir ele vai pegar aquele arquivo, vai botar dentro do pacotinho e vai mandar de volta. Então, geralmente, o primeiro acesso a um site, por exemplo, google.com, o que é me retornado é uma página que é a página do Google. E dentro desse arquivo aqui, ó, tem as informações de tudo que eu tenho que mostrar para o usuário. Por exemplo, tem uma imagem, tem um texto, tem uma cor, assim assado. E o que o meu navegador faz? Ele pega esse arquivo e começa a descobrir quais são as coisas que compõem aquela página e começa a pedir elas de novo para o servidor. Então vamos supor que ele pegou esse oi.html e descobriu que precisa ter uma figura. Uma figura chamada logo.jpg, que é uma figura do logo do Google. Então, de novo, o navegador faz mais uma requisição, de novo lá para o domínio google.com, descobre qual que é o IP, descobre o IP, faz um envelopinho dizendo eu quero do google.com o arquivo logo.jpg, manda pela internet, esse pacotinho viaja até lá o servidor que pega ele, vê, ok, agora a pessoa quer o logo.jpg. Tenho isso aqui? Tenho. Beleza. Ele pega aquele logo.jpg, coloca no envelopinho, manda de volta pela internet, ele viaja até o meu navegador, e o meu navegador pega o conteúdo daquele arquivo e desenha na tela. Então ele coloca ali no meu computador para mim poder ter acesso e desenha na tela. E ele continua interpretando aquele arquivo oi.html e descobre, agora eu preciso de uma coisa.png. É outra imagem. De novo, monta mais uma requisição, google.com, aquela coisa, manda para o servidor web vai lá ver se tem um arquivo, pega o arquivo, coloca no envelopinho, manda de volta e pronto. E assim eu vou criando e colocando minhas coisas no meu computador. Então, acessar uma página, na verdade, é uma dança constante de vai e vem entre o meu navegador pedindo coisas e o servidor web respondendo coisas. Eu já vou fazer um exemplo para vocês verem o que vai e vem das páginas, mas esse aqui é o funcionamento básico. Se por acaso, vamos supor que nesse arquivo oi.html, o meu navegador descobriu que ele precisa pedir uma coisa chamada abc.txt. E ele vai fazer a requisição, ele vai montar a requisição lá google.com/abc.txt, vai mandar pela internet para aquele domínio que vai descobrir onde é que é o IP, vai cair lá no servidor web. O servidor web do Google vai olhar e ver, ok, a pessoa quer o abc.txt. Vamos supor que ele dê uma olhadinha aqui nas coisas que ele tem e ele não encontra aquele arquivo abc.txt. Então quer dizer que esse recurso que eu pedi, que é o abc.txt, não existe aqui. Então o servidor web dá uma olhadinha e diz, opa, essa parada aí não tem aqui, não tem nada que tem que fazer. Nesse caso, o servidor web não tem nada para retornar. Alguém pediu um arquivo que eu não tenho aqui. Então, o servidor web pega aquele pacotinho e como tanto o browser, que é o navegador, quanto o servidor web estão falando a mesma linguagem, que é o protocolo HTTP, o servidor web não precisa retornar um monte de dados, ele só retorna um númerozinho, que é um código que indica que alguma coisa aconteceu. E esse código que a gente é enviado quando alguma coisa não é encontrado é o código 404, que é o código HTTP para not found, quer dizer, não encontrei. Então, o meu navegador ele não vai receber o conteúdo do arquivo ABC. Ele vai fazer aquela requisição, o servidor vai descobrir que não tem e vai dizer, olha, não tem. E vai dizer, o código é 404. E daí o meu navegador lida com esse problema na vida, né? Sei lá, desenha um quadradinho com um X dizendo, olha, o arquivo que tu quis não existe, dá um erro na tela, mostra alguma coisa parecida assim. Deixa eu dar uma olhada, mostrar aqui para vocês uma coisa. Vamos acessar algum site aqui para a gente dar uma olhadinha. Vamos acessar o site do curso de CC. Ó. Se vocês acessarem o site do curso de CC e apertarem F12 no navegador de vocês, vai abrir aqui ó, o painel de ferramentas de desenvolvedor. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu só aumentar, porque vocês não devem estar enxergando nada. Então, vamos esquecer o site ali e vamos focar aqui no que tem. Ó. Essa abinha aqui, ela permite que a gente analise várias informações que estão correndo na página. Uma dessas abinhas é a abinha Network aqui. Ó.
Vocês também não precisam apertar F12, tá? Dá para clicar naqueles 3 pontinhos ali em cima, escolher mais ferramentas e daí Developer Tools, aqui que está aqui embaixo. No Chrome é F12, no Firefox é F12, eu acho que em todos é F12. Se vocês olharem aqui, ó, essa abinha Network, ela mostra as atividades que foram feitas entre o navegador e o servidor web para acessar. Ó. Ele está gravando agora, quer dizer que ele está vendo o que está acontecendo, ó, e eu vou dar um F5 aqui na página para a gente ver o que está acontecendo. Ó. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, essas aqui ó, foram todas as requisições que o meu computador fez para lá. Ó. Primeiro ele pediu cc.ffs. Se eu der uma olhadinha aqui ó, na abinha headers, então a primeira solicitação que foi essa aqui, ó, cc.ffs, foi eu tentando acessar a página inicial do curso. E aqui está a requisição. Ó. Meu browser disse eu quero usar o protocolo HTTPS e eu quero me conectar com cc.ffs.edu.br. E a resposta para essa solicitação do servidor foi 200, quer dizer, ok, deu certo. E o IP, onde está o site do curso, é esse aqui, ó, 200.135.49.139. Se vocês pesquisarem esse IP, ele está sob propriedade do governo federal, porque é do APFS, né? E vocês vão olhar aqui, ó, a porta que eu usei para me conectar, ó, foi a 443, que é justamente a porta que eu disse para vocês, que é quando eu uso conexão segura HTTPS, ó, tá aqui, ó. Aí aqui tem um monte de informação sobre o que foi mandado, que é o browser dizendo eu aceito tal e tal coisa, eu quero tal e tal coisa, me dá não sei o que, blá 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 blá, um monte de coisa. Aí o meu navegador recebeu uma coisa de volta, que foi o site do curso, e daí ele começou a fazer as outras aquisições. Ó. Então tá aqui todos os arquivos que ele pediu. Ó. Ele pediu esse arquivo CSS para poder desenhar um coisa, ele pediu o logo do curso, ó, CC logo com background, tá aqui o caminho, ó. Usando o protocolo HTTPS, eu quero lá no site de CC, lá dentro do servidor eu quero na pastinha imagens, dentro da pastinha imagens a pasta logo, dentro da pasta logo eu quero o arquivo tal. Então essa requisição foi para o meu servidor. Aqui eu posso até ver quanto tempo ela demorou. Ela demorou 38 microsegundos, o download demorou 11 microsegundos e no final deu tudo isso aqui. Então isso aqui é tudo que o meu navegador baixou, ó. Imagem para notícia, imagem da coordenação, tá aqui, ó. Imagem daquele logo, outra imagem, a maior parte dos tráfegos na internet vão ser imagens, né, que são todas essas coisas que eu pedi para acessar, ó. E se vocês derem uma olhadinha aqui e clicarem em Inspect aqui, ou forem aqui em Sources, ó, nessa abinha, ele vai mostrar tudo que ele baixou aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui para vocês poderem enxergar melhor, ó. Essa aqui é a página inicial HTML que a gente vai ver nas aulas seguintes, que foi o que o meu navegador pediu na primeira vez. Ele pediu cc.ffs.edu.br, esse foi o conteúdo que foi passado, e a partir daqui o navegador começou a pedir. Ó. Ele foi ver, por exemplo, aqui uma imagem, deixa eu achar aqui, aqui ó, em algum lugar da página eu preciso dessa imagem para poder desenhar ela, então o meu navegador foi lá e pediu essa imagem. Aí aqui para baixo eu precisava de uma outra coisa, ele foi lá e pediu aquela outra coisa, e assim foi fazendo até conseguir todas aquelas coisas que estão aqui do lado. Então, na verdade, a gente usar uma aplicação web são dois softwares se comunicando, um em prol do usuário e outro em prol do serviço que está disponibilizando aquilo lá. Como a gente está fazendo um pedido de um lado e o outro lado está respondendo, geralmente a gente fala que essa é uma arquitetura cliente-servidor. Quer dizer que alguém, que é o cliente, pede alguma coisa e alguém do outro lado, que é o servidor, devolve essas informações. No futuro a gente vai ver sobre isso aqui, eu só queria mostrar para vocês um exemplinho, uma visão geral. Então vamos voltar para cá. Bom, e como é que funciona o caminho que está aqui? Ó? Então vocês já sabem que essa partezinha branca é o domínio, a partezinha que está aqui é o protocolo, que é como a gente vai se comunicar, e o que tem depois do domínio, que é aqui uma barra, é o recurso. Aqui no domínio vocês também podem ter outros nomes. Por exemplo, se eu tivesse gmail.google.com, então a gente chama isso de subdomínio. Quer dizer que é dentro do domínio eu tenho um outro domínio lá dentro. E eu posso ter quantos subdomínios eu quiser dentro um do outro. Então eu posso ter, por exemplo, cc.uffs.edu.br. Então é o subdomínio cc dentro do subdomínio FFS, que está dentro do edu, que está dentro do BR. Então é dentro do Brasil, páginas educacionais, FFS, lá dentro tem um site de CC. O que nos importa a partir de agora é, a gente já sabe que existem os domínios, não vai decorar todos, a gente sabe que tem um protocolo,
O que nos importa é entender como é que esse caminho aqui funciona. Esse caminho funciona exatamente como vocês acessam arquivos no PC de vocês. Eu ponho um nome e uma contrabarra, um outro nome, uma contrabarra e um arquivo. Então, se eu botar só um nomezinho e uma contrabarra, quer dizer que aquele nomezinho simboliza uma pasta. Então, esta minha requisição aqui, ela vai até o domínio google.com, usando o protocolo HTTPS para se comunicar, e lá dentro eu quero a pastinha post, e dentro da pastinha post eu quero um arquivo chamado oi.html. É exatamente uma busca de arquivo. Vocês podem imaginar isso aqui como sendo uma pastinha virtual, a pastinha do Google, que lá dentro eu quero essa pastinha e dentro dessa pastinha eu quero o arquivo. Então, esse recurso que está aqui, ele pode ser de várias formas. Aqui em cima eu coloquei um recurso que é uma pastinha e lá dentro daquela pastinha eu quero um arquivo. Mas eu posso pedir só uma pastinha. Então, por exemplo, aqui, se fosse google.com/oi, quer dizer que o meu navegador quer acessar a pasta oi que existe dentro do domínio google.com. Geralmente, acessar uma pasta significa eu tentar ver o que tem o conteúdo daquela pasta, né? Existe uma convenção na internet que dentro de uma pastinha web a gente tem um arquivo chamado index.html, que é o arquivo que o navegador vai tentar acessar para ver uma forma melhor de mostrar aquela pastinha. Se não tiver nada, ele vai tentar mostrar o conteúdo daquela página, vai pedir para o servidor web: olha, eu não tenho nenhum arquivo em específico que eu quero acessar e eu quero ver a pasta inteira, me mostra tudo que tem disponível. Tem servidores web que não deixam que isso aconteça e diz: olha, não posso te mostrar, me diz o que tu quer e eu te digo o que tem. Tem outros que dizem: ó, tá tudo que tem nas pastinhas para acessar. E isso aqui funciona como qualquer outro arquivo do computador de vocês, é contrabarra, e aqui vocês podem botar quantas pastinhas quiserem. Aqui tem um exemplo de uma pasta só e uma contrabarra, e lá dentro tem um arquivo logo.jpg. Então aqui, como tem no site do curso de CC que eu mostrei ali, pode ter, sei lá, barra logo, barra arquivos, barra, sei lá, qualquer coisa, ponto alguma coisa e assim por diante. Um detalhe que é que o navegador ele vai fazer a navegação daquele conteúdo com base no endereço que ele está agora. Então, vamos imaginar que o meu navegador web está acessando essa página nesse momento aqui, google.com/post/oi.html. Isso significa que ele está nessa URL aqui, ele está nesse momento visitando essa página aqui. Então, tudo que ele receber que vier nesse arquivo aqui, oi.html, qualquer coisa que ele tenha que buscar, ele vai buscar a partir do endereço onde ele está. Então, imaginem que ele está dentro da pastinha google.com, lá dentro tem uma pastinha post e lá dentro tem um arquivo, que é onde ele está. Então, eu estou dentro da pasta posts que está dentro da pasta Google. Se por acaso esse arquivo oi.html me disser: olha, eu preciso de um arquivo, uma pasta na verdade, que está no endereço ./pasta. Então, a partir de onde eu estou, que é google.com/post/oi.html, qualquer coisa que tenha / significa o endereço que eu estou agora nesse momento. Então, o endereço que eu estou nesse momento é esse aqui, o oi, que está dentro do post, que está dentro do google.com. Então, esse é meu endereço atual. Então, se eu tentar acessar /pasta, tendo isso aqui como meu URL do meu navegador, o meu navegador vai tentar, a partir do endereço que eu estou, ou seja, a pastinha post, dentro da pastinha que eu estou, post, ele vai tentar encontrar a pastinha chamada pasta. Então, isso aqui vai se traduzir para esse endereço aqui. A partir de onde eu estou, ou seja, eu estou no oi.html, a partir de onde eu estou, eu quero a pasta chamada pasta. Então, esse é o endereço que vai ficar. Eu estou dentro da pastinha post e lá dentro eu quero procurar a pastinha pasta. Isso aqui é exatamente como tem quando vocês estiverem trabalhando com alguma coisa no terminal, por exemplo. Se eu estou numa pastinha e fizer cd e um nome, eu vou entrar naquela pastinha quando eu estiver ali dentro do terminal. Que é a mesma coisa aqui. Eu estou querendo um recurso, mas eu não quero informar o caminho completo daquele recurso, eu só quero dizer: olha, com base aonde eu estou, eu quero que você busque pela pasta chamada pasta. E se eu estou no google.com/post/oi, ele vai só ignorar o que tem aqui no final, porque não é uma pasta, né, é um arquivo. Então, eu não estou dentro do arquivo, eu estou vendo o arquivo. Então, a partir da pasta, eu vou procurar aquela pastinha. O que aconteceria se eu pedisse, por exemplo, bar, ou seja, a pasta que está anterior a mim. Eu estou dentro da pasta post, já estou na pasta, né? Então eu quero a pasta anterior a mim e o arquivo logo. Sim, a pasta anterior a minha do post é o google.com. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai vir para cá para acessar aqui esse endereço. Beleza? Então, exatamente o que eu tinha falado, como antes, se vocês quiserem entender. Eu estou dentro do arquivo oi.html, então eu estou dentro da pasta post, porque eu não estou dentro do arquivo oi.
e se eu fizer ponto ponto barra, ou seja, a pasta anterior a mim, a pasta anterior a post é a do google.com. E se eu fizesse, por exemplo, eu quero a partir da pasta onde eu estou, ou seja, eu estou aqui, a pasta anterior, que é post, que vai ser essa aqui do Google. E a partir dessa eu quero a pastinha teste, então eu estou aqui, ponto ponto barra, volta para cá, que é onde eu estou, e a partir daqui eu quero a pasta teste.com. Então esse meu endereço vai ser google.com barra teste. Então tudo se resume aonde eu estou naquele momento do acesso. Se eu estou aqui nesse arquivo, eu estou na pasta post. Se eu quiser acessar um recurso que não tem um endereço completo definido aqui, né, não tem um HTTP, alguma coisa aqui, e eu só tenho isso de informação, o meu navegador vai tentar descobrir esse endereço a partir de onde ele está. Então, se ele está dentro da pastinha post, ponto ponto barra é a pasta anterior e ponto barra é a pasta atual. As ferramentas que a gente vai poder usar para desenvolvimento web vão ser essas três aqui, ó. Eu recomendo que vocês usem o Visual Studio Code para poder fazer as programações de código. O Visual Studio Code é uma ferramenta de código aberto, talvez vários de vocês já tenham. Se vocês não têm instalado, por favor, baixem ele. Eu acho que é o mais simples para a gente poder usar. Como linguagem para trabalhar no navegador web, para poder fazer algumas animações ou coisas assim, interações, nós vamos usar JavaScript. Então a gente vai ter, como eu mostrei no plano de ensino para vocês, várias aulas sobre JavaScript. E como linguagem no servidor a gente vai usar PHP, que é uma linguagem bem parecida com C, que vocês já veem em outras disciplinas, e bem parecida com Java, então para vocês é bem cômodo usar. A gente poderia usar qualquer outra, sei lá, JavaScript, Node, nós poderíamos usar C++, a gente poderia usar Java. Eu acho que PHP é uma linguagem bem mais simples, é bem mais fácil de configurar e a gente trabalhar. Então eu acho que essa é uma linguagem bem simples para a gente poder trabalhar ao longo do semestre. Então, para a próxima aula, vocês podem já baixar o Visual Studio Code, como estão as instruções ali no Moodle, se vocês derem uma olhadinha no que eu coloquei aqui. Tem várias informações aqui do que a gente vai usar, ó. Eu já deixei os links para todas as ferramentas, é só vir aqui, clicar e baixar. Para o Visual Studio Code a gente vai usar uma extensão chamada Live Server. Então se vocês clicarem aqui depois e baixarem o Visual Studio Code para o PC de vocês, instalarem tudo bonitinho, ele estiver rodando, vocês têm que voltar para cá e instalar essa extensão aqui, chamada Live Server. Eu já coloquei o link aqui para vocês, ó. Essa extensão vai permitir que a gente faça as páginas web depois de uma forma bem mais fácil, tá? Sem precisar ficar atualizando as coisas que a gente está editando. Então é só vir aqui e clicar em Install e ele vai instalar no computador de vocês. E o resto, por enquanto, a gente não vai usar, tá? A gente não vai usar o PHP agora, a gente vai usar só o PHP depois na metade da disciplina. Quem estiver usando o Linux pode rodar esse comando para instalar depois, mas quando chegar a hora a gente usa, tá? Quem tiver curiosidade e já quiser dar uma lidinha sobre o conteúdo da matéria, pode dar uma olhadinha sobre esse HTML básico aqui, ó, que é esse guia que está aqui, que é o que a gente vai usar para a próxima aula. E aqui eu coloquei algumas outras dicas também de boas fontes que são interessantes. A que eu mais gosto é essa aqui, da MDN Web Docs, como eu falei para vocês, é um site que tem um monte de informação confiável, tem um monte de referências e guias, então tem tutoriais, referências, guias de desenvolvimento. Se vocês olharem aqui, tutoriais, tem várias coisas sobre tutoriais de HTML, tutoriais de CSS, tutoriais de JavaScript, desde o nível mais introdutório até intermediário e avançado aqui, ó. Então a gente vai ver cada um desses aqui ao longo da disciplina, mas se vocês quiserem já dar uma pincelada e ver alguma coisa, vocês podem seguir por aqui. Certo?